O exercício dos programas eleitorais não é uma mera figura de retórica. Revela prioridades e revela um conjunto de compromissos. E eu creio que a preocupação que o PS teve quando elaborou este programa eleitoral, com a contribuição de muitas centenas de independentes e no âmbito do Fórum Novas Fronteiras, foi deixar claras quais eram as suas prioridades e, igualmente, quais são aqueles compromissos fundamentais que os socialistas entendem de que depende o futuro do nosso país. E as prioridades são três, indicadas claramente. Em primeiro lugar, relançar a economia e promover o emprego. Em segundo lugar, reforçar a competitividade da economia portuguesa, reduzir a dependência energética e o endividamento externo e dessa forma contribuir para a modernização do país. E em terceiro e último lugar, desenvolver, aprofundar uma nova geração de políticas sociais que passa pela qualificação dos serviços públicos e pelo combate às desigualdades. Estes três objetivos, obviamente, não esgotam um programa eleitoral, mas eles revelam um compromisso com dois eixos centrais para o futuro do nosso país. Por um lado, nós reconhecemos que sem voltar a crescer economicamente, não é possível modernizar o país e criar a riqueza necessária que permita depois uma melhor distribuição, um combate mais eficaz às desigualdades. E em segundo lugar, nós reconhecemos que a sustentabilidade dos serviços públicos sobre que assenta o Estado Social exige uma nova geração de políticas sociais que seja mais seletiva na atribuição das prestações, mas que seja também equitativa no acesso a esses mesmos serviços públicos essenciais. Dito isto, eu creio que o ponto de partida para todos nós é a atual crise internacional. O PS hoje pode orgulhar-se de começarem a vir à superfície os primeiros frutos do que foram as medidas de emergência adotadas para responder à crise internacional que afetou o nosso país. Portugal está num núcleo de 5 países da União Europeia que saiu da recessão técnica. Eu sei que tudo isto pode parecer indiferente, sobretudo para quem não tem emprego ou para quem vive com dificuldades económicas, mas a verdade é que a circunstância de Portugal estar dentro do núcleo de 5 países que pôs termo à recessão técnica, isto é, que voltou a crescer economicamente depois de ter tido 3 trimestres de crescer economicamente, isso é um fator de incentivo para que nós prossigamos no rumo que foi definido no ataque à crise internacional. É um pouco espantoso verificar que, por exemplo, ontem, na apresentação do programa de governo do PSD, a doutora Manuela Ferreira Leite nem uma única vez se tenha referido à crise internacional. Nem uma única vez. Percebe-se qual é o alcance político dessa estratégia? O alcance político é dizer os problemas económicos do país são todos internos, porque ficam a ver-se à má política económica deste governo e, portanto, para que isso possa ter alguma verosimilhança, é preciso como que silenciar, como que apagar da mente das pessoas a circunstância de nós estarmos a viver a mais grave crise internacional desde a Grande Depressão dos anos 30. Mas a realidade é que essa ausência de referência à crise internacional prova também que o PSD não sabe como responder a esta mesmíssima crise internacional. O silêncio não é apenas uma tentativa de pôr o Partido Socialista no pelourinho das dificuldades económicas por que estamos a passar, é também o reconhecimento e a confissão de que em relação a essa crise internacional ou não têm ideias alternativas, isto é, reconhecem que as medidas que o Governo adotou eram as necessárias, ou, pura e simplesmente, as ideias alternativas que eventualmente tenham, não as querem explicitar, e isso ainda é, se quiserem, mais preocupante. É relativamente surpreendente que, sobre esta matéria da regulação financeira, sobre as responsabilidades da supervisão, sobre a necessidade de maior coordenação internacional em relação ao funcionamento dos bancos que operam em termos transnacionais, inclusivamente sobre a necessidade de poder vir a ser introduzida uma taxa, um imposto sobre transações financeiras internacionais, que ainda ontem foi aventada pelo regulador financeiro britânico,
britânico, e sublinho britânico para não pensarem que é nenhum empedernido socialista da Europa continental, estou a falar do supervisor financeiro britânico que veio ontem dizer que provavelmente uma das respostas à crise financeira global passa pela necessidade de encontrar uma plataforma internacional de taxação das transações financeiras meramente especulativas. É extraordinário que o principal partido da oposição em Portugal tenha achado por bem que era possível apresentar uma proposta de programa eleitoral e de governo para os próximos 4 anos sem dedicar sequer um parágrafo que seja, uma frase ática que seja, à questão da regulação financeira internacional. Mas se é verdade que a questão da regulação financeira embaraça os partidos à nossa direita, porque durante muitos anos eles andaram a explicar que o crescimento económico passava exatamente pela desregulação, passava pela batida em retirada do Estado, passava pela entrega ao livre jogo das forças de mercado, do exclusivo da responsabilidade do crescimento económico, não é menos espantoso que à nossa esquerda a única proposta que em matéria de construção de um sistema económico novo é feita, seja o retorno a modelos que conhecemos há 20 ou há 30 anos de nacionalização do setor bancário ou de nacionalização do setor energético ou de setores estratégicos da economia. É provavelmente o maior atestado de pobreza ideológica desses setores da esquerda radical, a circunstância de, ainda que os façam disfarçado por roupagens pós-modernas, que no fundo a substância da proposta que têm para a crise financeira e económica internacional seja nacionalizar a banca e nacionalizar a EDP e a Galp. Claro está que, quando confrontados com os pormenores, nunca vão aos pormenores. Esquecem-se, por exemplo, que em Portugal a banca que foi nacionalizada em 74-75 pelo general Vasconcelos foi apenas a banca portuguesa, não foi a banca estrangeira. E omitem claramente, por exemplo, se essa proposta de nacionalização do setor bancário também envolve os bancos estrangeiros que operam em Portugal, ou se é uma proposta de nacionalização que pune o capital nacional, mas que por força dos nossos compromissos internacionais, designadamente no âmbito da União Europeia, preserva o capital estrangeiro investido em Portugal. Os objetivos da nova legislatura têm que estar centrados, por isso, no crescimento económico, na retoma do crescimento económico, na aposta dos setores estratégicos, nas energias renováveis, no turismo, na fileira florestal, na diversificação do nosso tecido produtivo assente nas pequenas e médias empresas, as quais, aliás, devem cada vez mais ser internacionalizadas, e daí as propostas que fazemos de apoio à internacionalização das pequenas e médias empresas, e a necessidade de garantir a sustentabilidade do Estado social no setor da saúde, no setor da segurança social e no setor da educação, do acesso à escola pública e à educação. Estes são as três áreas do Estado Social que me parecem fundamentais para a próxima legislatura. E a recuperação do crescimento económico vai ser lenta e não vai permitir responder de imediato a todas as dificuldades sociais que a própria crise gerou. A dificuldade das lideranças hoje é de explicar aos cidadãos que não há soluções indolores nem balas de prata para os problemas económicos e sociais com que estamos confrontados. Os discursos populistas, à esquerda e à direita, são discursos que criam a ilusão de que há soluções fáceis, de que há soluções rápidas, de que basta estalar os dedos para encontrar respostas, quando nós todos sabemos que as respostas exigem estabilidade governativa, coesão social, clarividência das lideranças e uma vontade firme e determinada de introduzir reformas na sociedade e na economia portuguesa.